Olá, seja bem-vindo ao Conheça o Espiritismo. E hoje vamos ver como prevenir o suicídio, como evitar essa pandemia silenciosa que assola o nosso planeta. Um dos primeiros pontos que precisamos reconhecer é que todas as pessoas que tentam suicídio ou que cometeram suicídio estavam envolvidas por muita dor e muito sofrimento, passando por situações complicadas na vida, problemas no trabalho, dificuldades de relacionamento, situações financeiras complicadas, enfim, um sem número de situações aflitivas que a pessoa considerava insuportável, interminável ou insuperável. Ou seja, eram dores que ela dizia não suportar mais, situações que ela imaginava que nunca mais acabariam, ou mesmo problemas para os quais não havia mais jeito, não havia solução. Diante de situação tão dolorosa e aflitiva, o indivíduo muitas vezes busca amparo, busca ajuda. Entretanto, acaba sendo julgado e condenado por preguiçoso, uma pessoa sem Deus no coração, uma pessoa desocupada, não tem o que fazer. Muitas vezes dizem que a sua dor e a sua aflição é frescura, é mimimi. Diante de uma situação como essas, o indivíduo se sente desamparado, se sente só. O vazio existencial toma conta da sua vida. Num outro contexto, a desesperança acaba aparecendo, uma vez que para ele, essa aflição, essa dor, lhe reserva um futuro ainda mais doloroso. Isso na percepção desse indivíduo. E diante dessa situação de desamparo e dessa situação de desesperança, o indivíduo acaba sendo tomado por um desespero muito grande. Ou seja, não vê mais solução para a sua dor e para a sua aflição. Muitas vezes, o pensamento suicida acaba surgindo naturalmente. Mas o indivíduo não quer morrer. O que ele quer é se ver livre daquela dor e daquele sofrimento. Mas muitas vezes se vê sem força, a sua autoestima baixa, um sentimento de culpa muito grande por estar passando por aquela situação aflitiva, se sente fraco, desanimado, sem forças para lutar, a angústia invade o seu peito, a sensação de inutilidade, porque apesar de ter tentado todos os recursos na sua cabeça, na sua visão, na sua percepção, ter tentado todos os recursos e nada disso ter aliviado a sua dor e o seu sofrimento, para ele não serve mais para nada. Ele é um inútil na vida. É tomado por uma perturbação mental, uma inquietude emocional, um desequilíbrio que, mais uma vez, o pensamento suicida acaba surgindo de maneira natural. Alguns fatores estão fortemente associados a esse estado emocional como um todo. Alguns fatores psicológicos, em especial aqueles que decorrem do desespero em si, da dificuldade que o indivíduo tem de encontrar solução para as aflições da vida e acaba assim sofrendo muito. O desespero muitas vezes chega e junto com o desespero pode vir também o pensamento suicida como uma forma de fugir daquela dor e daquela aflição. Outros fatores, aqui fatores cerebrais, podem estar também envolvidos nesse estado de sentimento de culpa, de angústia, de desespero. Nesse caso, provocando alterações na química cerebral ou alterações na química cerebral, podem provocar alterações emocionais, como no caso da depressão, do transtorno do humor bipolar, do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de ansiedade, da própria esquizofrenia, dos transtornos relacionados ao uso das substâncias, as dependências químicas e tantas outras doenças psiquiátricas que se expressam pela alteração da química cerebral, podem provocar alterações emocionais da natureza que explicamos ainda há pouco. Sentimento de culpa, sensação de menos-valia, de certa inutilidade, angústia e também o pensamento suicida. Há um outro fator,
ou outros fatores que se associam nesse quadro todo de desespero, desesperança e até mesmo do pensamento suicida, que são os fatores espirituais. E aqui representado pela obsessão. A obsessão espiritual, aquela que é promovida por espíritos em sofrimento, que atuam sobre espíritos, em geral na condição de encarnados, promovendo neles todo aquele quadro de sentimento de culpa, de inutilidade, sensação de vazio, de angústia, pensamentos confusos, inquietações, perturbações mentais. Esses espíritos, na condição de obsessores, que buscam ali a vingança e a revanche para as aflições que foram sofridas no passado e muitas vezes promovida pelo espírito que é o seu alvo nessa aflição presente, ali promovem e muitas vezes conduzem os espíritos encarnados ao suicídio. Temos aqui então 3 elementos que se conjugam, pois não vamos saber de maneira objetiva e direta qual deles é o preponderante, mas 3 fatores se conjugam e podem contribuir fortemente para o comportamento suicida. Um deles é o fator mental ou psicológico. O outro é o fator cerebral ou psiquiátrico. E o terceiro, os fatores espirituais ou obsessivos. Como prevenir então o suicídio? Na percepção da doutrina espírita, considerando esses 3 elementos que se conjugam para o desfecho suicida. Bom, primeiro é preciso reconhecer que todas as aflições da vida, todas as dificuldades que se apresentam na nossa vida são justas. Nós não estamos passando por nada que não mereçamos. Nós somos espíritos em desenvolvimento, somos espíritos ainda na infância espiritual e cometemos erros. E esses erros que cometemos voltam para nós como oportunidades de crescimento por meio das aflições da vida, que nos fazem exercitar a humildade, a caridade, em especial a inteligência para buscar soluções e equacionar os nossos problemas do dia a dia, e principalmente nos reconciliar com os espíritos com os quais convivemos em vidas anteriores e que nessa vida presente precisaremos conviver para nos reajustar perante a lei maior de Deus, que é a lei de amor. Ainda como recurso preventivo para o desfecho suicida, a prece, a oração, é um recurso que Deus nos coloca à disposição, pois por meio da oração, com fervor e confiança, Deus envia os bons espíritos para nos auxiliar naqueles momentos de aflição que são necessários para o nosso processo evolutivo. E como as dores e as aflições são recursos de aprimoramento e nos auxiliam a desenvolver a humildade, a paciência, a tolerância, em geral, esses próprios recursos, quando bem exercitados, são os mesmos que nos auxiliam na prevenção do suicídio, pois nos reconhecemos merecedores de passar pelas aflições que estamos passando e acabamos nos fortalecendo pacientemente diante das dores que nos afligem. Assim, a esperança se mantém firme, pois sabemos que Deus está no comando de tudo e aguardamos de maneira tranquila o fim daquela aflição, trabalhando, contudo, no exercício das nossas virtudes, transformando o nosso íntimo ou reformando a nossa moral, elevando os nossos sentimentos, que naturalmente nos promovem a felicidade. Então, as aflições, as dificuldades do dia a dia são um recurso divino que favorece a quitação das dívidas do passado para nós enquanto espíritos, auxiliam no nosso processo evolutivo espiritual, uma vez que nos permitem exercitar a paciência, a tolerância, a bondade, a fraternidade, a caridade, a humildade e tantas outras virtudes que elevam o nosso ser, como também nos aproximam de Deus, pois por meio das aflições muitas vezes nos lembramos da oração. E a oração é esse recurso divino, esse recurso formidável que nos aproxima da divindade. Temos então a oração e temos também a reforma íntima como recursos que a doutrina espírita nos oferece para a prevenção do suicídio. A doutrina espírita nos diz também
que por conta das consequências do passado delituoso do nosso espírito, podemos vir com alterações químicas no cérebro. Daí a razão pela qual os fármacos antidepressivos e tantas outras medicações psiquiátricas poderiam ser utilizadas no tratamento do desajuste das emoções que eventualmente possamos apresentar. Então nós temos a prece, temos a reforma íntima e também temos o tratamento medicamentoso promovido por médico psiquiatra, que são recursos que favorecem, segundo a doutrina espírita, não só o equilíbrio das emoções, como também a prevenção do suicídio. Tem um outro fator importante que auxilia muito na prevenção do suicídio, é saber que ao cometer o suicídio, a vida continua e o sofrimento não passa, uma vez que quem vive é o espírito. Daí, portanto, a decepção do espírito que comete suicídio de perceber que na tentativa de fugir da sua dor, de escapar das suas aflições, encontra-se ele na vida espiritual vivo e, pior ainda, sofrendo mais do que estava sofrendo enquanto estava encarnado, pois, liberto da matéria física, fica ele sujeito agora, de maneira muito mais direta, a inúmeros obsessores e inúmeros espíritos ainda em sofrimento que o conduzem a sofrimentos muito maiores. Portanto, a doutrina espírita permite a compreensão da vida numa visão mais ampla, ou seja, eleva a nossa vida para uma perspectiva espiritual, eleva a nossa visão de mundo para uma perspectiva espiritual, nos apresenta Deus como um recurso de amparo, consolo e, consequentemente, prevenção do desespero, e também nos mostra que a vida continua, razão pela qual não adianta tirar a própria vida, pois continuaremos vivos na vida espiritual. O que nos diz a ciência com relação à prevenção do suicídio? Mais de 60% das pessoas que cometeram suicídio nunca foram ao psiquiatra ou a um psicólogo. Isso significa que se as pessoas tivessem procurado ajuda profissional, esses profissionais que são treinados para lidar com problemas relacionados à saúde mental, muitos suicídios poderiam ter sido evitados. Outro dado científico muito importante: mais de 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno psiquiátrico que não foi nem diagnosticado, nem foi tratado. Portanto, ir a um psiquiatra é uma opção válida. Se você está passando por aflições, por dores e sofrimentos muito intensos, peça ajuda de um psiquiatra, vá a um psicólogo também. O psiquiatra e o psicólogo são profissionais treinados para lidar com o sofrimento humano e podem, de maneira técnica e amparada legalmente, no caso do psiquiatra, prescrever medicamentos e, no caso do psicólogo, promover terapias que auxiliam o indivíduo no desenvolvimento de si mesmo, no equilíbrio das emoções e na superação daquelas aflições que muitas vezes o conduzem a um estado de sofrimento e desespero, que muitas vezes o fazem pensar no suicídio. Então, tratar a doença psiquiátrica, depressão, transtorno de ansiedade, bipolar, tantas outras doenças por trás do suicídio, como também o apoio psicológico por meio da psicoterapia, são recursos científicos e atestados por meio das pesquisas atualmente estabelecidas, são atestados como recursos importantes na prevenção do suicídio. Outro dado muito interessante que a ciência nos apresenta atualmente é que frequentar serviço religioso ao menos uma vez por semana reduz o risco de suicídio em 5 vezes, independente de fatores como doenças psiquiátricas ou uso abusivo de drogas. Portanto, ir ao centro espírita ou à sua religião de preferência, ao núcleo religioso da sua preferência, permite a você se desenvolver espiritualmente e desenvolver recursos de espiritualidade e religiosidade que permitem enfrentar de maneira muito mais tranquila e equilibrada as vicissitudes e as aflições do dia a dia. Portanto, para prevenir o suicídio, faça psicoterapia, procure a ajuda de um médico psiquiatra, faça tratamento espiritual na casa espírita. O suicídio pode ser evitado. Divulgue este material e salve vidas.